os primórdios da humanidade, sempre houveram forças conduzindo, editando e manipulando os caminhos humanos na Terra. Isso a gente vê ali desde o princípio do livro de Gênesis, onde fala que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, façamos, dá a entender que havia um coletivo de forças criando a humanidade ali. Depois, nos capítulos seguintes, dá a entender que já havia um mundo antes mesmo do Jardim do Éden, né? Porque Caim, quando é banido do Éden, ele vai parar numa cidade que já existia, chamada Nod, e já havia habitantes ali e tudo mais, né? Então, assim, e forças estavam ali por trás do Jardim do Éden, né? Que na Bíblia está denominado Deus, na tradução que chegou pra gente aí hoje em 2024, numa sociedade judaico-cristã, né? Que a Bíblia, tipo, todo mundo sabe que ela passou por várias traduções, né? Então, assim, o que pode chegar mais próximo do original é o termo Elohim, né? Que é um termo em hebraico que significa deuses, né? Ou seja, sempre houve um coletivo de forças aí guiando e conduzindo a humanidade, ensinando tudo para a humanidade e dando os parâmetros mentais, a configuração interpretativa da realidade, sendo sempre fornecida por algo que é chamado de vários nomes, né? Espiritualidade superior, alienígena, deuses, avatares e tudo mais. Bom, falando hoje, né, nos termos aí de 2024, ah, como o mundo funciona? O mundo que eu falo é o mundo humano, né? Economia, dogmas sociais, política, religião, todas essas coisas foram introjetadas na mente humana. Ou seja, um modo interpretativo da realidade foi algo que foi inserido em nós por forças alheias, vamos colocar assim, né? Por exemplo, nos nossos tempos atuais, né, que a criança é obrigada a ir para a escola para ficar introjetando na mente dela os conteúdos do MEC. Pelo menos aqui no Brasil é assim, né? E em várias partes do mundo é também, mas talvez com outros órgãos regulamentadores, né? Ou seja, a grade curricular é o governo que conduz. Então, aquilo que as crianças vão ter na mente delas são coisas que foram ditadas, ordenadas por uma força maior, por algum governo, vamos colocar assim. Os professores ficam ali replicando aquilo, colocando na cabeça deles e tudo mais. Então, desde criança, e antes mesmo, na própria barriga da mãe, a pessoa já vai herdando as impressões das configurações e de como interpretar a realidade vigente, que é o que nesse vídeo está sendo chamado de mundo, né? Então, assim, o mundo atual ele funciona nesses pilares, assim, né? O sistema econômico, onde todas as moedas são dependentes de uma única moeda que controla todas, né? Que hoje em dia é o dólar, né? Até hoje, né? É o dólar. Tem o euro também, mas eu acho que não tem tanto poder assim de controle quanto o dólar, né? Então quem controla o dólar controla o poderio econômico de todas as nações. Já começa por aí já. Ahn, as religiões, né? Que servem para manter a mente presa em algum parâmetro do que é essa vida, né? Fornecendo respostas, vamos colocar assim, do que é essa vida, o que acontece depois dessa vida, o que aconteceu antes, né?
sempre aquelas respostas já pré-fabricadas, né? Tem aquele todo roteiro que é colocado na cabeça das pessoas e muitas das religiões ficam ali no sentimento de culpa, né? Pra você estar sempre envolvido por aquilo ali, num programa de controle também. A economia, a religião, a política, né? Aqui no Brasil a gente tem a ilusão de que apertar os botões de uma urna eletrônica vai estar exercendo realmente o que deveria ser a política, né? Quando na verdade todo mundo sabe que é um jogo de cartas marcadas, um teatro. Ganha aquele que tem o maior poderio econômico para investir nas eleições, para comprar voto e tudo mais. Nunca um candidato de um partido que tem 10 segundos no horário eleitoral ganha. Por mais boas que sejam as propostas dele, né? Sem contar também as inúmeras manipulações que ocorrem no próprio programa, no próprio software das urnas eletrônicas, né? É muito possível que isso ocorra também, porque aquilo ali são dados. E pode ser hackeado, deve ser até fácil para quem entende disso. Hackear, né? Quantos pontos foram, ou seja, ganha ali que tem maior poder de manipulação, né? Ah, totalmente diferente do que seria numa sociedade natural, né? Porque os candidatos não tem como você escolher realmente qual seria o teu candidato, porque já tem ali meia dúzia que eles colocam. Você tem que escolher entre esses seis aí, né? Às vezes você tem um vizinho, um parente, um amigo que ele poderia ser um presidente muito melhor do que qualquer outro que já teve, né? Mas por que ocorre essa coisa na política? Porque tudo na nossa vida é antinatural, né? Esse mundo funciona sempre em ordens antinaturais, porque foram configurações colocadas por forças de domínio mesmo, né? É, tipo, como seria assim, na minha visão, né? Deveria ser algo natural. O rei aparecendo de modo natural. Tipo, o rei é sempre o reflexo do povo. E o povo é sempre o espelho do rei. Então, o rei é a média geral do seu povo, né? Então, para existir um governo justo, honrado, o povo precisa ser assim também. Porque ambos vão ser sempre um só, o rei e o seu povo, né? Ah, então, o rei, o presidente de um povo, deveria ser aquele que realmente representa o povo. E numa sociedade natural, conforme as leis da natureza e tudo mais, o rei naturalmente vai emergir, ele vai aparecer naturalmente. E vai ser aquilo realmente condizente com a sua população, né? Não vai precisar ter uma urna eletrônica para você ser obrigado a ir lá escolher. Você vai amar o teu rei, ele vai ser o teu líder, o teu herói. E o teu rei vai ter amor por você e pelo teu povo, porque ambos vão ser o mesmo sangue, a mesma história. Vai ter uma identificação, né? Como se fosse um próprio time de futebol, né? O maior craque da história do clube, aquele que lutou, fez o gol aos 47 do segundo tempo de carrinho e deu a vitória para aquele clube, o título. Ele virou o grande rei daquele povo, né? Os torcedores têm uma relação de amor com ele. Então, deveria ser assim, se fosse uma sociedade natural, né? Então, tipo, como funciona o mundo? O mundo funciona de acordo com parâmetros pré-estabelecidos, pré-moldados, que conduzem você a interpretar a realidade de uma maneira fixa, numa única configuração. E foi genial o modo como fizeram isso,
porque você tem 8 bilhões de mentes conectadas no mesmo sonho. E é um sistema é fantástico, porque ele se auto-perpetua e se autorregula. E é um sistema, você não precisa apertar um botão play para ele rodar. Ele está rodando nesse exato momento. Muito antes de você nascer, ele já estava operando. E quando você não tiver mais aqui também, ele vai estar. Porque eles criaram um sistema incrível. Só não é perfeito porque existe uns loucos que nem nós que pensam sobre isso, né? Porque não era nem para existir esses bugs no sistema, né? Então, como o mundo funciona? O mundo funciona através de uma percepção que é inserida dentro da tua mente desde que você está no útero materno. Porque nós herdamos as impressões da gestação da nossa mãe. Além de toda a bagagem genética também, né? Você herda as informações dos teus antepassados, a história, a cultura deles. Os imprints deles, você herda tudo pelo DNA. Então, tem um DNA, tem um período de vida intrauterino. Quando você está na barriga da tua mãe, você vai herdando as configurações do mundo. Aí, quando você nasce, você vai para uma escola. Aí você vê os seus pais vivendo o que todo mundo vive, né? Indo no supermercado ali, depois de trabalhar o mês inteiro, chega com aquela quantia específica e vai no supermercado. Que é um dos modos de maior domesticalização da espécie humana, é a existência de um supermercado. É porque a gente está habituado a isso, velho, mas quando desperta um pouquinho, pô, você viu o quão ridículo é, né? Débito ou crédito? Aí chega lá todas aquelas criaturas comportadas, domesticadas, né? Eu tenho o valor X, então eu vou pegar o que dá ali no valor X. Tem tudo ali, como se fosse a ração, né? Para você não precisar ter que sair desse galinheiro, desse curral que é o mundo humano, né? Por um lado, é bom, porque você não precisa mais sair na floresta para caçar a tua janta, né? Só que o modo como fizeram isso, você ficou dependente daquilo. Se fecha o supermercado, você morre de fome. Se acontece uma crise ou uma greve, como teve a dos caminhoneiros, tem gente que mesmo com o dinheiro passou fome, porque não estava sendo abastecido os supermercados. E o que é o dinheiro, principalmente hoje? É um dígito na tela de um celular, ou seja, é algo que não existe, é uma ideia, mas ele tem valor porque todo mundo foi configurado para concordar que aquele dígito na tela do celular tem um valor, tem poder para você conseguir água, comida, um teto, roupa, moradia, né? E é tudo uma grande ilusão. Tudo isso foi para transformar o humano numa criatura totalmente domesticada, que é o que o ser humano se transformou. Então o mundo é um grande galinheiro, um grande curral, onde todo mundo está com a mente sintonizada na mesma perspectiva de realidade, todo mundo interpretando a realidade de um único modo, porque foram conduzidos, induzidos, foram programados como androides a interpretarem a realidade assim, quando em essência a realidade, o mundo verdadeiro, é um grande quadro em branco, né? Mas um coletivo de mentes cria a realidade. Então tem que tirar o chapéu mesmo, porque construíram um sonho perene, onde 8 bilhões de mentes estão conectadas. Eu encerro esse vídeo com aquela frase do Raul Seixas: sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade.